Eu estou muito feliz de estar com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus para a sua vida aqui hoje. E eu creio que Deus tem muito para falar conosco aqui nessa noite. Você crê? Amém? Então, se você crê, você vai ouvir. Assim como minha mãe falou no início, aquele que clama, aquele que busca, Deus responde. Então, se você veio aqui, você está com seu coração disposto a ouvir uma palavra de Deus, você não vai sair daqui vazio. Não permita que nada roube a sua atenção. Vou falar igual o Mauro fala, hoje me dê a sua atenção de presente. Não deixe que nada impeça você de ouvir uma palavra de Deus. Não deixe que nada te distraia, que nada te tire do foco. Amém? Para quem não me conhece, o pastor já falou, né? Eu sou a Isabela, líder da Célula Life. Tenho 18 anos. E estou muito feliz de poder estar trazendo uma palavra para vocês. O tema que foi me passado, que nós vamos trabalhar aqui na igreja esse mês, é perseverança. É uma palavra que pode ter vários sentidos, mas eu queria ler um pouquinho aqui com vocês o real sentido da perseverança. Amém? Perseverança significa não desistir ou recuar frente aos obstáculos ou aparente derrota. Ou seja, perseverança é crer em meio às dificuldades. Feche os seus olhos assim sentado como vocês estão mesmo, que eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nessa noite. Te agradeço também, Senhor, por tudo que já passou. Mas agora eu te peço que abra o nosso entendimento para nós compreendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, Jesus. Pai querido, abra o coração dos teus filhos, que não permita que eles entrem aqui e saiam da mesma forma que chegaram. Pai querido, eu creio que o Senhor tem grandes planos para as nossas vidas. Então, Jesus, fale através da minha voz, que não seja apenas eu falando, mas sim o teu Espírito, Jesus. É isso que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. O escritor da carta aos Hebreus está se referindo às pessoas citadas no capítulo anterior, que se refere às pessoas que foram faladas no versículo 11, no capítulo 11. Ele está falando de pessoas que quebraram o padrão, pessoas que não fizeram as coisas da forma que as pessoas esperavam que elas fizessem. Ele fala acerca, no capítulo anterior, se a gente for ler, ele fala acerca de Noé, que quando ninguém acreditava no que ele estava falando, ele ainda insistia, ele perseverou, ele continuou. Ele contava aquilo que Deus falava para ele anunciava para as pessoas. Também fala sobre Abel, que ofereceu uma oferta de qualidade ao Senhor, entregou o seu melhor. Ele fala de pessoas que não seguiam a maioria. Ele fala sobre pessoas que quebravam essa imposição da sociedade, que quebravam esse sistema de que tinha que ser feito de tal forma. Pessoas que fizeram não aquilo que as pessoas queriam que elas fizessem, mas sim aquilo que Deus queria que elas fizessem. Vou abrir aqui minha Bíblia. E eu queria voltar aqui no texto com vocês, chamar a tua atenção. Bota pro 1 de novo, João. Para a parte onde está escrito, ali na parte B. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando eu vejo essa parte corrida, que pode ser também carreira em outras versões, eu penso que não é apenas uma corrida de 100 metros, que é muito rápida. Você tem que ter uma força, tem que estar treinado, mas você foi, acabou, passou muito rápido. Não, mas que seja uma maratona, algo que você tem que ter resistência para você seguir, que seja uma maratona, algo que você precisa ter força, você precisa ter constância. Que qual a diferença de uma corrida de 100 metros para uma corrida de maratona? Uma maratona, a corrida de 100 metros você corre e acabou. A maratona não. Não é a velocidade que vai importar, não é a rapidez que você corre que vai importar, mas sim a sua constância, sabe? O tempo é importante sim,
Porém, tem muitas pessoas que, quando começam uma corrida, elas começam com muito gás, muito ânimo. Tipo, eu vou vencer. Essa semana, sexta-feira, eu fui correr com a Karine e com a minha amiga Larissa, né? E lá na orla eu estava observando as pessoas correndo. Aí, uma delas estava correndo muito rápido no início, mas nunca chegava no outro lado da ponte. Cansava no meio do caminho e parava. Porque começava com muito gás, aí no meio do caminho o ânimo ia acabando, a força já ia acabando. E já que ficava igual uma senhorinha correndo devagarzinho, chegava no destino. De que adianta, às vezes, a gente querer acelerar muitas coisas, correr, chegar muito rápido, ir com muita sede ao pote, se nós não concluímos? E eu queria falar com vocês a respeito disso, dessa conclusão que Deus quer que nós tenhamos. A perseverança não é algo de uma hora para outra. Nós temos uma vida tão corrida que nós se tornamos uma geração muito acelerada. Uma geração que quer tudo no agora e tem que ser no meu horário. Se o telefone, o vídeo que eu vou botar para carregar não rodar agora, eu também desisto de ver. Sabe, nós estamos muito acelerados, acostumados com tudo muito rápido. Mas o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Sabe? E como a gente falou aqui, perseverança significa não desistir, nem recuar frente aos obstáculos. Então, quando nós corremos numa maratona, não sei se vocês já viram em filmes, as pessoas revezando, aí um começa muito rápido e todo mundo fala, não, esse dali é muito brabo, aquele lá vai chegar muito rápido, mas quando chega no meio do caminho, a pessoa começa a desanimar, e aquele que foi devagar, tem até uma historinha, né, da lebre e a tartaruga, não sei se vocês já ouviram essa história da lebre, eu contava muito para os meus alunos, que a lebre, ela ia com muita sede ao pote, falava que ia vencer, que ia chegar e fazer acontecer, mas no meio do caminho a lebre se distraía. Ela tinha tanta segurança que ela falava, não, eu vou chegar, então eu vou descansar um pouco, eu vou parar, e ela ficava desatenta. Então uma coisa que eu tenho para te dizer essa noite, fique atento, não vá com ânimo, mas continue, permaneça. Porque a gente tende a começar as coisas com tanta energia que quando chega no meio acaba, sabe? Deus, ele não se agrada das pessoas que começam. Ele se agrada daqueles que terminam, aqueles que aguentam até o final, que perseveram até o fim. Porque de que adianta eu começar com tanto gás se eu não cheguei em lugar nenhum? A caminhada, o título da minha pregação é A Corrida com Perseverança. Correndo com perseverança. Essa corrida não é apenas uma caminhada que você vai fazer de qualquer jeito. Quando nós vemos uma maratona, ela não pode ser feita em qualquer lugar. A maratona, ela tem o seu local específico, tem as estratégias, tem as coisas que você tem que passar, os lugares que você tem que percorrer. E às vezes a gente quer tantos atalhos, a gente quer fugir dos problemas, quer reclamar tanto da vida, fugir das coisas que era pra gente passar, que a gente acaba se distraindo. A gente acaba achando que, porque eu já sou vitoriosa, eu não preciso passar por isso. Eu já ia ganhar mesmo. Então pra que eu vou tentar? Deixa eu me achar aqui, que eu já me embolei aqui. Eu separei alguns pontos que é como perseverar na caminhada cristã. O primeiro tópico é desenvolver constância. O que seria a constância? O pastor Alexandre sempre fala, quando a gente vai ler a Bíblia, vai fazer algum plano de leitura da Bíblia, raramente as pessoas chegam até o final. Porque para você ter constância em alguma coisa, você tem que praticar isso sempre. Você tem que continuar. Você tendo vontade de ler ou você não tendo. Você tem que orar, você tendo vontade de orar ou você não tendo vontade. Simplesmente. Você tem que desenvolver a constância. Perseverar não é uma coisa fácil. Às vezes a gente quer tratar as coisas de Deus de qualquer jeito. Às vezes a gente quer que a vontade de Deus seja a nossa, mas nem sempre é assim. Os nossos planos, já viram aquela imagem que fica circulando pelo WhatsApp? Meus planos, aí um caminho reto. Os planos de Deus, um morro, uma pedra, um penhasco, muita coisa. Os planos de Deus não são os mesmos que os nossos.
mas cabe a nós confiar, ter fé, estar disposto a desenvolver essa constância. Porque, como eu falei, numa maratona, o importante não é você começar com muita sede e cansar no meio, mas sim você ter aquela constância de permanecer, mesmo que esteja devagar, você está cansando, você está fadigado, mas você sabe que no final vai valer a pena. Você sabe que no final você vai ter a sua recompensa, seja lá o que for. E na nossa vida cristã é a mesma coisa. O segundo ponto que eu queria abordar com vocês é: não desista antes de alcançar as promessas. Bota em Hebreus 12:11 para mim, por favor. Não desista antes de alcançar a promessa. Nós vivemos em um tempo onde a constância se tornou raro, sabe? A gente desiste por qualquer coisa. O primeiro problema que a gente encontra no caminho, a gente vai falar: isso não é para mim. Ser líder de célula é muito difícil. Essa vida de crente é muito complicada. E a gente sempre inventa empecilhos para poder desistir. A gente sempre encontra problemas que parece que é maior do que o nosso Deus, mas não é, sabe? Nós não podemos desistir no meio do caminho. Nós não podemos parar antes de alcançar. Se Deus falou que você vai conseguir, confia. Sabe, se Deus falou que por mais que nós não sejamos capazes, Ele vai nos ajudar a chegar, Ele vai nos ajudar a alcançar. Colocou? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados. Já passaram por problemas que às vezes parecia que ali era o fim da tua história? Que aquele problema você nunca ia conseguir superar? Que ali acabou, era o ponto final e você nunca ia passar por esse problema? Processos são necessários. Para a gente alcançar o nosso propósito, sempre terá um processo. Seja o que for. Não só na nossa vida, na caminhada cristã, mas também se você for na sua escola, você vai passar por um processo. Ninguém começa já no 3º ano do ensino médio. Primeiro você começa pequenininho, você aprende o A, E, I, O, U. Depois você vai babé, bibabu. E assim por diante. Mas tem um processo entre essas situações. E às vezes a gente quer chegar já no auge, sabe? Já chegar botando a mão na promessa. Mas a gente não quer viver o propósito. Lembra da história de Davi? Davi, para ele alcançar o seu propósito, ele passou por tanto problema, por tanta coisa. Entre Davi, aquele Davi pastorzinho de ovelhas, e Davi, aquele rei, teve um gigante, teve várias coisas, teve leão, teve urso, teve muita coisa. E às vezes a gente quer chegar muito rápido. A gente acha que as coisas assim, no estalar de dedos vão acontecer. Mas não, para você alcançar o propósito, você tem que passar pelo processo. Terceiro tópico. Não se apavore se encontrar pedras no caminho, pois no futuro essa pedra pode se tornar uma ponte para você alcançar novos lugares. Muitas vezes nós andamos nessa caminhada, nós encontramos tanta dificuldade, encontramos problemas, seja na nossa saúde, seja na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual. Nós encontramos pedras no nosso sapato, encontramos pedras no nosso caminho. Só que nós olhamos para o agora. Nós achamos que aquilo é o fim. Nós achamos que essa pedra vai nos impedir de ultrapassar. Mas talvez no futuro essa pedra se torne uma ponte para você alcançar novos lugares, alcançar novas pessoas. Talvez o problema que você está passando hoje, amanhã possa ser o seu testemunho para você ajudar muitas pessoas que vão passar pelo mesmo. Nós vivemos um mundo onde o eu primeiro sempre é ministrado. Tipo, você tem que pensar em você. Você tem que pensar no que você quer. A sua vontade é prioridade. Mas não. Às vezes a gente passa por uma coisa que não é nem para nossa edificação, mas sim para do nosso próximo, sabe? Então, nós não podemos achar que qualquer pedra no nosso caminho vai nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Use as pedras que você colheu no teu caminho para fazer uma ponte. A gente tem esse poder, a gente não tem o domínio do que as pessoas vão fazer conosco.
A gente não pode impedir alguém de falar mal da gente. A gente não pode impedir ninguém sei lá, de nos caluniar, de nos constranger. Não podemos. Mas a gente tem o domínio da forma que a gente vai reagir. A gente tem o domínio da forma do que eu vou fazer com essa situação. O que eu vou fazer com essa situação? Como que eu vou usar esse problema que aconteceu? Eu vou parar por aqui? Eu vou mergulhar no mar dos problemas? Eu vou usar como uma mochila para poder me deixar cada vez mais pesada? Ou o que eu vou fazer? Nós temos que deixar essas coisas, usar o mal para fazer o bem, sabe? Tinha até um ditado desse, eu não lembro o nome agora. Mas tem situações que acontecem na nossa vida que parece que é muito ruim, mas lá pra frente a gente vê que tem propósito, tem sentido, que é para nos fazer alavancar de nível, sabe? O agora é passageiro. As coisas que você está vivendo agora não vai definir a sua vida para sempre. Outro ponto. Não se distraia no meio da corrida. Eu já citei isso aqui no início. Muitas vezes na nossa vida a gente presta atenção em tantas coisas. Hoje nós vivemos a mídia que nos bombardeia com tanta informação, com tanta coisa. E a gente ainda tem coragem de falar assim, eu não tenho tempo. Mas para assistir uma série, a gente tem tempo. A gente fala, eu não tenho tempo para poder ir para a igreja de manhã porque eu fico muito cansada, que eu vou para a escola. Ué, mas se for para fazer outra coisa, sei lá, um passeio, uma viagem, você acorda 4 horas da manhã. Sabe? São questões que a gente decide o que vai fazer. São coisas que a gente decide se vai nos distrair ou não. Não estou falando que é errado a gente ver uma série, não estou falando que é errado a gente fazer coisas que a gente gosta. Mas quando isso começa a se tornar uma coisa que só te leva para baixo, só te traz para trás, sabe? É como se fosse você botar a pedra, em vez de você usar para fazer uma ponte, você bota na sua mochila, para ficar mais pesado, para você ficar cada vez mais lento. Enquanto outros avançam, você fica, poxa, por que eu não sou assim? Porque a gente decide, sabe? Você decide o que você vai fazer com essa pedra que está no teu caminho. Você decide se você vai se distrair ou se você vai avançar. Não se distraia. Vira para o teu amigo do lado e fala, não se distraia. Vira para o outro lado e fala, não se distraia. Deus tem muito mais para nós. Deus fala conosco o tempo todo, só que a gente não ouve, porque a gente está ouvindo tantos conselhos e acaba esquecendo de ouvir o principal dos conselhos, aquele que é o autor da vida, aquele que sabe de todas as coisas. Não se distraia com opiniões alheias. Procure o dono da verdade, procure o Criador de todas as coisas. A gente tem acesso, a gente tem o privilégio de ter uma Bíblia na nossa casa, mas a gente não lê. A gente tem o privilégio de poder vir à igreja a hora que a gente quiser, mas a gente não valoriza. Sabe? Pare de ouvir conselhos de todos, pare de ouvir as redes sociais, pare de ouvir quem não tem nada para te acrescentar. Comece a ouvir aquele que tem poder para todas as coisas, aquele que sabe de tudo. Não se distraia com situações alheias. Vivemos na era das distrações. O diabo não brinca de ser diabo, mas nós, infelizmente, brincamos de ser crente. Não brinque de ser crente. Nós vivemos anos finais. Nós temos visto a Bíblia se esclarecer aos nossos olhos. Sabe, em cada esquina a gente vê uma situação diferente acontecendo. É impossível que a gente não esteja percebendo. O inferno tenta todo dia cegar os nossos olhos para a gente não ver o que está na nossa frente. A gente passa por tantas situações. No Brasil nem tanto. A gente passa por problemas. Mas como o pastor Alexandre falou, em outros países tem pessoas que estão sendo mortas por ter uma Bíblia em casa. E a gente com uma Bíblia em casa não valoriza. Sabe, a gente com uma Bíblia em casa não lê. Eu tive um sonho, eu acho que só minha mãe sabe, meu pai e a Duda. Uma situação que eu fiquei desesperada, porque Deus fala muito comigo através de sonhos. E eu sou muito medrosa para essas coisas. Mas eu acordei tão desesperada que no sonho parecia como se fosse tudo escuro, uma sala, todo mundo trancado, vários cristãos trancados. E eu ficava desesperada, eu quero sair, e a voz só ficava falando. Por que você não leu a sua Bíblia? Você teve a Bíblia a vida inteira, agora você vai querer ler? Por que você não leu a Bíblia toda ainda?
Você estava com a sua Bíblia lá no teu quarto o tempo todo. Agora você quer ler? Lembra de alguma coisa que você leu? Você não era crente? Você não era menina de Jesus? E eu ficava tão apavorada. Isso veio para me esfaquear mesmo. Foi uma situação complicada. E aquilo me deu um despertar. Eu falei, é verdade. Quando eu não puder mais ler a Bíblia, aí que eu vou querer. Quando eu não tiver mais acesso, aí que eu vou querer. Não se distraia. Aproveita enquanto é tempo. Porque quando não tiver mais, você vai sentir falta. Outro ponto. Não trate como definitivo aquilo que é temporário. Muitas vezes nós vemos situações na nossa vida e achamos que o ponto final é ali. Que acabou, já não tem mais jeito. A depressão me pegou e eu vou ficar presa aqui para sempre. Porque no passado aconteceram coisas que me feriram e eu não consigo mais viver. A gente trata como definitivo aquilo que é temporário. O amanhã a Deus pertence, a gente sabe. Mas viva o hoje. Aproveita a vida que Deus te deu. A vida é uma só, gente. A vida é uma só. Não trate como definitivo aquilo que vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Aguenta mais uma noite, aguenta mais um pouco. Aqui eu botei uma referência, eu não lembro onde está na Bíblia. Mas trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Jesus é a nossa esperança. Traga à tua memória aquilo que é bom. Traga à tua memória aquilo que pode te levar a algum lugar. Pare de ficar preso aos problemas. Pare de ter pecados como estimação. Pare de pegar dificuldades e ficar carregando pro resto da sua vida. É temporário. Vai passar. Não é eterno. Na Bíblia fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. A caminhada cristã é difícil? É complicada? Mas não tem que ser pesada, porque todo esse peso já foi levado sobre Jesus na cruz. Todo esse sacrifício já foi lançado sobre Ele. Por mais que você passe por dificuldades, por mais que você passe por problemas, pode ser leve. Por isso que muita gente acha que crente é doido. Tá sofrendo, tá com dívida, tá com problema, mas tá rindo, tá dando aleluia, tá dando glória a Deus. Cara, é isso aí. Tem que dar glória a Deus até na dificuldade. Porque é passageiro. Não tem que ser pesado. Porque Ele falou: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Se Ele falou, lança sobre Ele. Lança sobre Ele sua ansiedade. Lança sobre Ele todo esse peso, que você vai conseguir andar bem melhor. Você vai estar carregando, mas Ele vai estar te ajudando. Vai se tornar mais leve. E quando você chegar, você vai ver: nossa, olha o que eu percorri. Olha as pedras que eu tive que passar por cima. Olha as coisas que eu tive que enfrentar para poder chegar onde Deus queria que eu chegasse. E vai valer a pena. Volta ali para aquele Hebreus 12:1 novamente. Hebreus 12:1. Não fique preso em coisas que já passaram, sabe? Não fique carregando problemas pro resto da sua vida. Tem pessoas que são extremamente amarguradas por causa de coisas que já passaram. A gente não tem controle sobre o que já aconteceu. Faça o agora, viva o agora, para no teu futuro você não passar pela mesma coisa, sabe? Enfrente as dificuldades agora. Enfrente as situações agora. Aproveite o hoje que você tem. Aproveite o hoje que Deus te deu. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos. Essa palavra corramos, ela está no plural. Então você não está correndo sozinho. Você não está correndo sozinho. Deus está com você. Ele está te ajudando. Então não trate como se a vida fosse só sua. Sabe, você tendo o controle, a chance de dar errado é muito grande. Mas se você pedir Deus para te ajudar, se você deixar Ele te guiar, Ele ir na sua frente, te mostrar o caminho, a gente tem um manual aqui, ó. Só não vê quem quer. Não faça isso. Você não está correndo sozinho, vai passar.
Você não está correndo sozinho, você vai aguentar. Aguenta mais um pouco. A corrida, a maratona, é mais longa. Porém, ela não é uma corrida que nunca acaba. Não é só problema. Tem um momento que você parou um pouquinho para descansar. Você teve um tempinho para poder, sei lá, fazer outra coisa. Mas você vai continuar, você não vai desistir. Você vai percorrer o trajeto todo. Tem gente que nem ganha a corrida, mas fica feliz de chegar no final. Sabe, tem vezes que a gente não vai ser... Não é quem chegou primeiro que vai importar, mas sim se você chegou. Sabe? Não fique preso em situações que só vão te levar para trás. Não fique preso em coisas que só vão te afundar, te atrapalhar. Deus não se alegra com aquele que só começa, mas sim com aquele que conclui. Na criação do mundo, Deus, ele fez o céu, ele fez o mar, ele fez todas as coisas. Mas ele só falava que era bom quando ele concluía, quando ele acabava. Quando ele fez o homem, ele só falou que era muito bom quando ele concluiu, quando ele acabou. Então não julgue já ter alcançado, que já está ótimo parar aqui. Cara, a vida cristã é até a eternidade. Persista, continue perseverando, continue, não desista. Porque por mais que agora tenha problemas, a bonança pode vir pela manhã. À noite, ela pode demorar muito a passar, pode parecer que nunca vai acabar, mas vai chegar o amanhecer. E você vai poder desfrutar da bonança. Perseverança é uma qualidade daqueles que têm constância nas suas ações e não desistem diante das dificuldades. O inferno nos odeia. Por isso que ele fica sempre investindo na nossa vida. Ficar sempre tentando nos desanimar, nos fazer olhar para trás, achar que somos incapazes, achar que nunca vamos alcançar nada, nunca vamos chegar ao final, nunca vamos superar uma situação. Porque ele sabe que por mais que você seja fraca, você seja sem qualidade nenhuma, que você não tenha nada de bom, ele sabe que se você juntar com quem tem todas as coisas, você vai ser mais do que vencedor. Então, não fique preso com isso. Que para o azar do inferno, nós não somos capazes mesmo. Nós somos fracas, nós somos pecadores, nós somos pessoas difíceis também. Temos nossos problemas, passamos por dificuldades. Mas na Bíblia também fala que na sua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, por mais que você seja incapaz, por mais que você se veja tão pequena a ponto de não querer realizar nada na sua vida, Deus te capacita. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, não vai ser por mérito seu. Não vai ser porque você é bom, mas sim porque ele é bom. Confia que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Não se acomode no problema. Não se acomode em ficar sempre nadando em águas rasas. Ficar sempre nadando na terra. Eu tenho um primo que ele tem tanto medo do mar, que quando ele ia para a praia, ele praticamente nadava na terra. Ele nadava na terra. Ele ficava com tanto medo, a onda vinha, ele saía correndo, nadando na areia. Aí ficava cheio de terra. A gente não pode ser assim, sabe? Ficar com tanto medo de alcançar, tanto medo de mergulhar, que a gente se acomoda em nadar no raso, nadar na terra. Não pode. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Em vez de ficar na beirada, tente um pouco mais fundo. Arrisque. O Criador de todas as coisas está com você. Para que ter medo? O Criador de todas as coisas e continuou escrevendo a sua história, para que você vai botar um ponto final. O escritor da vida é Ele. Muitas vezes a gente começa a nossa vida, passa por alguma dificuldade, passa por uma situação e nós falamos, pronto, acabou, não tem mais jeito, não tem como eu sair dessa, agora é definitivamente o fim. Problema me consumiu, a dor me consumiu, minha vida acabou. Não coloque um ponto final, onde o autor da vida continuou escrevendo. Era apenas uma vírgula. A pastora Elane já pregou uma vez, nem toda parada é estagnação. Então vai ter momentos que você vai querer descansar, você vai querer se ver longe de tudo, não vai querer fazer nada. Mas não, volta, continua. A corrida ainda não acabou. Essa corrida era uma corrida tão extraordinária
numa forma teórica, né, que eu tô especulando aqui, não é uma corrida física igual a maratona, que você chegou no final, acabou. É uma corrida que começa na terra e termina na eternidade. Então continua, persevere. Não deixe que as dificuldades do agora definam quem você é em Cristo Jesus. Você não é o que o mundo fala que você é quem a Bíblia diz que você é. Você é filho amado. João, bota aí em Tiago 1:4 para mim, por favor. Tiago não, Filipenses 3:12 e 14. Eu tenho medo de pegar nesses copos chiques, né? Vai que quebra. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que já ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquece o passado. Tem situações da sua vida que você só vai poder olhar para trás para poder ver que você está bem agora. Tem situações da sua vida que você só vai poder olhar para trás para ver, ó, olha tanto que eu corri, olha tudo que eu passei, agora eu cheguei aqui pela graça de Deus, não por mérito meu. Sabe, lança as situações que te prendem no passado no mar do esquecimento. Lança lá atrás. Tem coisas que passado é assim, ó. Passado já passou. Presente é agora. Futuro só a Deus pertence. Se passou, deixa lá no passado. Para que você vai ficar voltando? Para que você vai ficar se prendendo em uma coisa que você não tem poder para trocar? Você não tem poder para poder mudar. Como eu falei, a gente não tem domínio sobre o que as pessoas podem fazer com a gente. A gente não tem controle se alguém vai entrar e bater na tua cara. Você não pode ter controle sobre isso. Mas você pode decidir não ficar preso a essa raiva. Você pode decidir não ficar preso à falta de perdão. Você pode decidir seguir em frente, sabe? Porque se você ficar preso nessa situação, você vai ficar assim: ah, porque fulano não gosta de mim. Ah, porque a minha vida não anda, porque fulano me feriu no passado. Para! Olha para frente. As coisas já passaram, mas que tudo já se fez novo. Deus tem sempre coisas novas pra gente.